Olá, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um Fadel News, aquele vídeo onde eu comento as principais notícias da última semana. Por favor, ignore o band-aid no meu nariz, eu tirei uma pinta aqui da ponta do meu nariz, tá? Antes de começar o vídeo, você já sabe, não esquece de curtir se você gosta aqui do Fadel News e se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda. E agora, nessa semana, no dia 21 de abril de 2025, o Papa Francisco faleceu decorrente de um AVC. Depois ele teve uma parada cardiorrespiratória decorrente desse AVC. Acabou que foi uma morte muito significativa, sabe? Porque foi logo depois da Páscoa. Na manhã seguinte, ele fez o discurso da Páscoa no domingo, na manhã seguinte, na segunda-feira, ele faleceu. Então, assim, a impressão que passou para todo mundo é como se ele tivesse usado ali os últimos resquícios de energia dele para dar aquele discurso. Pro funeral, o Papa Francisco tinha pedido para que fosse um funeral modesto, sem os rituais papais tradicionais, que eu não sei o que são, mas né, tem uns rituais. Ele queria que fosse um funeral muito mais modesto para combinar exatamente com todo o estilo de vida que ele tinha e tudo que ele trouxe para a igreja, né, católica. Ele é uma pessoa que sempre foi muito, muito, muito simples, humilde. Ele mesmo não morava no palácio lá que mora os papas, ele morava na Casa Santa Marta. Era uma pessoa que você não via usando muitas joias, usando coisas muito ostentativas, né, e que foi conhecido por ser um papa que falava principalmente com pessoas mais humildes, que queria trazer isso para a igreja. Particularmente, eu sou uma pessoa ateia, né, e eu achava o Papa Francisco uma pessoa incrível, independente de religião, uma pessoa maravilhosa. E eu acho que é muito importante uma igreja tão grande e tão influente quanto a Igreja Católica ter uma pessoa assim no comando, né? Uma pessoa que era tão aberta, tão progressista às outras pessoas. O próprio Papa já tinha dito que era melhor ser ateu do que ser um crente que desejava o mal para os outros. Acho que não foi exatamente com essas palavras, mas algo desse jeito. Ele também era mais aberto a homossexuais do que qualquer outro papa que a gente já teve. E ele fazia algumas coisas assim que eu olhava e pensava, nossa, isso é uma coisa de uma pessoa realmente muito em sintonia com as outras pessoas, que quer o bem das outras pessoas, que tá preocupado com as outras pessoas, né? Ele ligava todo dia para única igreja católica que existe em Gaza. Só tem uma. E todo dia ele ligava para eles. E você consegue ver essa ligação aqui na internet, né? Se você pesquisar. Acho que alguém gravou algumas vezes. E ele pergunta coisas do tipo, o que vocês comeram hoje, né? Tava gostoso, como é que foi o dia? De uma forma tão leve, sabe? Eu tô quase chorando. Quase chorando. Eu achava ele uma pessoa realmente muito foda. É claro que, assim, por todos esses anos que ele foi papa, não foi livre de críticas. Muita gente achava ele aberto demais, né? Mas aí, problema deles. Acho que a maior crítica que poderia ser feita, de fato, a forma com que certas denúncias de abusos sexuais dentro da igreja foram lidadas. Tem gente que acredita que ele se omitiu algumas vezes em certas denúncias ou agiu de uma forma muito lenta, que a Igreja Católica deveria responder a esse tipo de denúncia de uma forma mais rápida e mais firme, que muita gente acredita que não foi o caso, mas no geral eu acredito que foi um papa que trouxe muita coisa boa para a Igreja Católica, sabe? Assim, trouxe uma abertura muito grande para ser uma igreja que aceite mais as pessoas de fato como elas são. E agora o que a gente vai ver é quem vai ser o novo papa. Tá marcado para que eles comecem essa votação pro próximo papa no dia 5 de maio. E existem aí alguns candidatos para essa eleição de papa. São os cardeais todos que votam, né? Eles se reúnem no Vaticano, formam o tal do conclave, né? Que é o negócio lá do filme. E votam. E essa votação muitas vezes demora muitos dias, né? Tem aquele bagulho do foguinho lá, que é quando eles queimam as cartas, enfim. Particularmente, eu fiz uma pesquisa aqui para ver os principais, os especialistas acham que são os principais candidatos para ser o novo Papa. E eu tenho um favorito. Eu vou te dizer quem é o meu favorito. É o Luiz Antônio Tagle, que é um cardeal filipino.
Não só porque eu amo as Filipinas, mas porque ele é um papa extremamente progressista, ele era próximo também do Papa Francisco, inclusive foi o Papa Francisco que promoveu ele. Ele também tem uma ênfase muito grande de justiça social e inclusão das pessoas mais pobres. O pessoal, inclusive, chama ele de Francisco Asiático, porque ele tem aí uma vertente muito parecida com o Papa Francisco, e eu acho que a gente deveria continuar nessa vertente, principalmente num momento em que a gente está com escolhas políticas tão esquisitas. Eu acho que é super importante a gente ter um representante religioso que reforce ideais que eu acredito que eu e você estamos de acordo, sabe? Porque a gente não pode negar que a Igreja Católica é influente. E é bom que essa influência seja uma influência pro bem, né, pro progresso, pra inclusão de mais pessoas, principalmente no momento como a gente tá, eu acho que seria muito significativo isso. Mesmo não sendo uma pessoa religiosa, eu consigo reconhecer a importância que isso tem de representatividade no mundo. E eu também acho que ia ser meio, assim, estilo ter um papo, assim, meio K-popper, vibes K-popper. Mas enfim, não sabemos ainda se vai ser ele, nem essa semana, vai demorar ainda bastante, mas esses são os meus votos. Não que ninguém tenha perguntado, não que ninguém se importe, mas se eu pudesse votar em um papa, se eu pudesse votar no G-Show pra um papa, estaria votando no Papa filipino. Agora, duas notícias diretamente da política brasileira, que é esse grande House of Cards. Em primeiro lugar, Bolsonaro foi intimado oficialmente como réu no processo no STF. O que acontece, caso você não saiba, caso você não esteja ligado como funcionam processos e a justiça brasileira? O negócio é o seguinte, eu vou te explicar. Quando você processa alguém, esse processo ele só de fato começa uma vez que essa pessoa que você está processando, que é o réu, no caso, seja intimado. Que significa basicamente que essa pessoa ficou sabendo que ela está sendo processada. E aí aqui, assim, você pode pensar, nossa, mas é claro que o Bolsonaro sabe que ele está sendo processado. Está em todos os jornais. Não importa. Porque precisa ser uma carta, um oficial de justiça que vai lá e entrega pro Bolsonaro, fala, ó, aqui você recebeu, isso aqui é a sua intimação do seu processo, o número do seu processo é esse, pra você verificar tudo isso, blá, 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 dá. Tem que ser uma coisa oficial, não adianta, tipo, fiquei sabendo aí, isso já é o suficiente. E aí, essa intimação pode acontecer por carta, você recebe uma carta na sua casa, pode ser um oficial de justiça que vai até onde você tá, né? E aí, se você não consegue de nenhum desses jeitos, hoje em dia até dá pra fazer eletronicamente de algumas formas, né? Mas essa é meio que a preferência principal. E esse negócio de intimar alguém, gente, pode demorar muito tempo, tá? Tipo assim, pode demorar anos, porque às vezes a justiça simplesmente não consegue encontrar a pessoa. Às vezes você tem um endereço de uma pessoa e aí aquela pessoa não mora mais naquele endereço e aí a justiça não consegue, ou às vezes a pessoa tá fugindo propositalmente mesmo, ela sabe que vai receber um processo, então ela fica fugindo, ela não tem nenhum endereço cadastrado nas coisas, ela mora com o endereço de uma outra pessoa, sabe? Tem várias tretas, isso pode ser um processo que demore. Então, essa coisa de intimar alguém pra um processo é um rolê, tá? Não é uma coisa que é tão banal, tem que ser feito de uma forma específica. E aí o que acontece? O Bolsonaro tava no hospital, né, que ele fez a cirurgia. E aí ele resolveu abrir uma live. Ele fez uma live lá pros seguidores dele, enfim, né, participou de uma live. E aí o STF, o Alexandre de Moraes, falou pro oficial de justiça basicamente assim, ó, se ele tá bom o suficiente pra fazer uma live, ele tá bom o suficiente pra ser intimado também. Pode ir lá. E aí o oficial de justiça foi no hospital intimar o Bolsonaro. Cara, ele só se enrola, ele faz uns bagulhos que, tipo, é sempre alguma coisa que ele faz que é prejudicial pra ele, sabe? Assim, ele é o seu pior inimigo. O Bolsonaro é o pior inimigo do Bolsonaro. Não existe, quer dizer, talvez seja o Alexandre de Moraes, talvez. Que seja um grande. Mas assim, o Bolsonaro tá pau a pau com o Alexandre de Moraes em quem tá contra ele mesmo. Quer dizer, você entendeu, né? O Bolsonaro não precisava do Alexandre de Moraes. O Bolsonaro, ele já faz as cagadas dele com ele mesmo. Quer dizer, ele precisava do Alexandre de Moraes sempre porque tá o Alexandre de Moraes ali pra ver o Bolsonaro fazendo a cagada e falar, então toma. Então, na verdade, tudo está em harmonia no universo. Bolsonaro fazendo cagada, o Alexandre de Moraes se aproveitando da cagada do Bolsonaro, enfim, né? E também tivemos essa semana o ex-presidente Collor preso. E aí, no caso, eu fiquei sem me lembrar se eu sabia disso ou não. Eu falei isso aqui no Fadel News, talvez, em 2023, porque eu não me lembro, mas aparentemente, pra mim, isso é uma grande novidade. Mas pode ser que eu tenha gravado um vídeo em 2023 falando exatamente sobre isso, eu só não me lembro mais. Mas em 2023, o Collor
foi condenado. Foi maio de 2023. Gente, não é possível que essa informação seja nova pra mim. Eu com certeza sabia disso, eu só esqueci. A pena é regime fechado e multa, perda de direitos políticos, né, esse tipo de coisa. E ele foi condenado a esses 8 anos e 10 meses de prisão por conta de propina que ele recebeu entre 2010 e 2014. Ele foi condenado por receber mais ou menos aí uns 20 milhões em propina. Enfim, essas coisas elas demoram mesmo, tá? Que é justamente pra você não se animar tanto com o negócio do Bolsonaro, que pode ser que demore, porque olha o tanto que o do Collor demorou, porque ele foi condenado em 2023, e aí esse tempo todo, né, os últimos 2 anos, foi de recurso, de processo, sabe? Porque não é assim, foi condenado imediatamente. Não, aí tem recurso, aí pede, aí vê coisa, blá, blá. Demora, essas coisas demoram muito. E aí agora, finalmente, teve a prisão determinada e foi preso. Ele foi preso ainda no aeroporto, ele tava indo pra Brasília justamente pra se entregar, e aí já foi preso no aeroporto. E aí aqui, ó, essa semana a gente teve um acontecimento que chocou muita gente, principalmente os biólogos que entendem mais do assunto. Uma onça caçou um caseiro no Mato Grosso do Sul, um homem de 60 anos. Ela caçou, comeu ele, levou pra toca pra comer o corpo. E por que é que isso é chocante? Porque nós, seres humanos, não estamos no cardápio das onças. Não estamos. Não, onça não come gente. Então se ela não come gente, eu vou abraçar. Não recomendo, apesar de que eu gostaria de fazer isso. Mas eu imagino que eu devo ter alergia a onça, já que eu tenho alergia a gato. Nada mais é do que um grande gato, né? Mas enfim, elas só atacam pessoas se elas estiverem se sentindo ameaçadas, mas elas não atacam pessoas tipo, eu vou caçar e eu vou comer uma pessoa. Onça come capivara, come outras coisas que tem no Pantanal, que não é necessariamente gente. Eles encontraram os restos do corpo desse caseiro na toca da onça, e aí, alguns dias depois, eles conseguiram capturar a onça que teria comido o caseiro, que é um macho, e estava apresentando vários sintomas de desnutrição e desidratação. E aí agora, não precisa se preocupar, não mataram a onça, a polícia capturou a onça, e aí ela tá passando por uma avaliação pra ver o estado de saúde, né, os problemas comportamentais e etc. E aí, o que acontece? Como esses ataques, eles são, assim, extremamente raros, o ataque de uma onça a uma pessoa, especialmente dessa forma pra comer uma pessoa, foram levantadas aí algumas teorias. E muitos biólogos falam que isso viria de um desequilíbrio do ecossistema do Pantanal, que inclusive estamos acabando com ele, em breve não vai ter mais, né? Porque essa onça, então, não teria alimento, já que ela estava apresentando sinais de desnutrição, né? Não teria outros animais para comer, e como último recurso, ela então foi para seres humanos. Outras pessoas dizem que isso seria um problema dessa onça específica, que essa onça específica se acostumou com pessoas, que algumas pessoas teriam alimentado a onça e que ela teria acabado se acostumando com seres humanos. Que eles falam que a onça teria sido amansada, ou teria se acostumado com as pessoas, né? Então, assim, o que vai ser avaliado também é se isso foi um evento isolado, se essa onça tem um problema de comportamento, se isso é de fato um desequilíbrio do ecossistema e que outros ataques podem acontecer justamente por causa disso, né? Não sabe, mas vai ter toda uma avaliação justamente pra gente entender esse caso melhor, porque isso não é uma coisa que é normal. Onça não ataca a gente. Agora, uma coisa que tá me deixando nervosa nesse caso é essa avaliação da onça, do que vai ser feito com essa onça. Porque assim, vamos lá, gente, animais não têm culpa do ecossistema deles ser destruídos, deles estarem passando por fome, deles estarem passando por sede, porque a gente cagou com tudo. E os animais não deveriam pagar o preço pelas coisas que a gente fez, né? Tampouco deveria um caseiro pagar esse preço. Afinal de contas, o caseiro também não é especificamente ele que é o culpado por causa disso, não é um indivíduo, é um pobre de um caseiro apenas, mas um erro não justifica o outro, né? A onça ter atacado uma pessoa que não é um comportamento normal não justificaria de alguém acabar com a vida dessa onça, né? Eu fico feliz que pelo menos eles conseguiram capturar da forma oficial a polícia para entregar para um centro, né? E eu espero que agora essa onça tenha um bom destino, que seja avaliado, que não esteja mais desnutrida, né? Enfim, que essa história, assim, no final feliz, 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 não vai ter. Não vai ter. Mas que seja pelo menos um final bem mediano. Não tão ruim, vai. Assim, não o pior cenário possível, é isso. Que não seja o pior cenário possível. Que ruim já tá. Se você gostar do vídeo, não se esquece de curtir, se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda. E vire um lindo e mágico unicórnio muito bem informado. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!